Bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura de dados que é a fila. Como o próprio nome diz, fila é uma estrutura do nosso dia a dia, tá? E a intuição é que nós temos aí uma coleção de elementos em que os elementos têm uma ordem de atendimento específica, que é a ordem temporal. O primeiro, admitindo que a fila tem a ordem temporal, o primeiro é o mais antigo a chegar, certo? Seria o primeiro a sair dessa fila, a ser atendido, ok? E também é uma estrutura de dados bem interessante e usada em diversos problemas de computação, tá? E também em estruturas de dados de sistema operacional, também estruturas de arquivo, enfim, uma infinidade de aplicações dessa estrutura de dados, ok? Então a fila ou queue ela é um conjunto dinâmico também com políticas de acesso específicas, certo? No caso da pilha que nós vimos, nós tínhamos a política do last in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Ou então que as inserções e as remoções na pilha eram feitas numa mesma extremidade. Com a fila, isso muda, tá? Então, é uma estrutura de dados que respeita a ordem temporal dos elementos. As inserções e as remoções são feitas em extremidades diferentes, tá? As inserções são sempre feitas na cauda da fila, ou no final da fila. E as remoções são feitas sempre no início, tá certo? Então, isso daí é que confere à fila a política de FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair, ok? Então, a fila como uma estrutura de dados, como um tipo de dados abstrato, certo? Ela tem as operações que ela disponibiliza para seus usuários. O create, que é possível, diz como é possível criar uma pilha nova, uma fila nova, certo? O inserir dela, que é chamado enqueue, tá? O deletar ou remover dela, que é chamado dequeue, certo? Para acessar o elemento que está na cabeça da fila, o elemento que está na cabeça é o elemento que vai ser removido, tá certo? É o próximo elemento a ser removido. Então, a operação é chamada de head, tá? E também serviços ou métodos para dizer se ela está vazia ou se ela está cheia, no caso das implementações estáticas, tá? Que tem limitação de tamanho. Ok, minha gente? Então, esses são os serviços que uma fila precisa ter, tá certo? E aí as implementações da fila precisam respeitar, né, rigorosamente a política dessas operações, a política da fila, que é first in, first out, tá? Como é que eu vou descrever uma fila genérica em Java? Tá? Em Java, a gente definindo a fila como um tipo de dado, tipo abstrato de dado, o que a gente precisa nada mais do que definir o contrato de serviço dessa estrutura de dados. Tá? Isso é feito também com uma interface genérica, em que eu tenho aqui uma queue, uma fila que pode guardar qualquer elemento. E aqui você tem os métodos, os serviços enqueue, que põe um elemento novo T e pode levantar uma exceção de overflow se a fila já estiver cheia. Tá? O dequeue, que volta um elemento T, ou então uma exceção de underflow, se a fila estiver vazia. O head, que me mostra quem está lá no topo, assim, o próximo elemento a ser removido, é o head mesmo, quem está lá na cabeça da minha fila. Tá? O exempt e o isFull, que retornam boolean. Tá? E aqui nós temos um exemplo do que é a exceção de overflow. A mesma coisa seria a de underflow. Elas são exceptions, que serão jogadas, tá, no momento em que uma dessas situações acontecer. Ou eu tento inserir numa fila cheia, ou eu tento remover de uma fila que está vazia. Ok? Então, as implementações devem respeitar essa política. O create da fila, novamente similar ao da pilha, quando a gente implementa essa interface em Java, tá, automaticamente a gente já ganha um construtor default. Posso definir outros construtores. Tá? Então, em Java, o suporte para se criar objetos nada mais é do que utilizar a construção sintática que Java oferece, que é o construtor. O recurso sintático que Java oferece, que é o construtor.
tá certo? Então, não existe necessidade da gente publicar aqui o create de uma queue, de uma fila, tá certo? Haja vista que a gente já tem o operador de new de Java, tá? Então, o funcionamento aqui, a lógica de funcionamento da fila, como eu falei, tá? As inserções em queue acontecem por uma extremidade e as remoções, certo? Acontecem por outra extremidade, tá? Isso daqui é só uma forma de mostrar que inserções são feitas aqui e as remoções são feitas aqui. E o tail, ele é uma criatura que vai apontar sempre para o final da minha fila, porque o head está sempre no início, eu sempre vou tirar dessa extremidade. E o tail, ele é um cara que vai dinamicamente caminhar pela fila para poder me dizer quem é que está lá no final da fila, de forma que eu possa inserir depois dele, tá? Então, usando o array como estrutura sobrejacente, nós teríamos aqui uma fila, tail. O tail, né, que vai apontar para a última posição do array que contém um elemento, tá? Ele inicialmente não aponta lá para ninguém. Então, eu fiz um enqueue, coloquei uma pessoa lá na minha fila. Fiz um enqueue de novo, coloquei outra pessoa. Notem que até agora, né, vou inserindo no final, tá? E vou incrementando o tail, que é o último elemento na fila, tá? Vou incrementando, certo? E agora eu vou fazer um dequeue. No momento que eu faço aqui um dequeue, na realidade, certo? Vejam quem é o elemento que vai sair, certo? O tail, ele vai ser decrementado porque vai sumir um elemento, mas o elemento que vai sair não é o azul, e sim esse laranja daqui, tá certo? Porque a fila vai remover o mais antigo que está lá, que foi o laranja, ok? Nesse caso daqui, o laranja foi removido e o que houve foi que esses dois, eles sofreram um shift para a esquerda e o tail foi decrementado, certo? Se eu fizer um dequeue de novo, quem vai sair é o vermelho, tá? E o azul sofreu o shift e o tail foi decrementado. Se eu fizer um outro dequeue, sai o azul, a fila fica vazia, e se eu tentar fazer um outro dequeue, eu vou ter um underflow. Certo, minha gente? Então, basicamente é assim que a fila funciona. Notem que existe a necessidade, na hora que eu removo um elemento da fila, de eu trazer todos para lá, para a fila, porque eu sempre estou removendo da cabeça, então eu tenho que trazer alguém lá a mais para a cabeça, uma vez que eu removo a cabeça da fila, ok? Então, como seria a implementação dessas funcionalidades? O exempt, ele simplesmente pode verificar se o tail está apontando para -1. Nesse caso daqui, eu estou assumindo que o array é indexado de 0 até n-1, tá certo? Mas poderia ser de forma diferente também. O isFull, ele simplesmente verifica se tail ele é igual ao tamanho do array A menos 1, tá certo? O tamanho do array sobrejacente menos 1. Isso porque se o tail for igual a isso daqui, já está na última posição indexável do array e não posso mais inserir ninguém lá dentro. O enqueue de um novo item, ele verifica se a fila não está cheia, ele primeiro incrementa o tail, depois indexa o array A e bota o item lá dentro do array, tá? Se a pilha está cheia, ele vai voltar um erro ou uma exceção de que a fila está cheia. E o dequeue, por sua vez, verifica se não está vazia. Se ela estiver vazia, ele vai voltar uma exceção de que a fila está vazia. Se ela não estiver vazia, ele vai lá, automaticamente já captura o que está na primeira posição do array, tá? Guarda numa variável result, tá? Faz um shift left, que é mover todo mundo que está depois da posição 0 uma casa para a esquerda, depois decrementa o tail, tá? E no final aqui ele retorna o result, tá? Que de início foi atribuído aqui com o primeiro elemento. E esse shift left, se a gente der o zoom, nada mais é do que ele vai varrer do elemento do 0 até o tail, que diz onde tem o último elemento lá na fila, e ele vai simplesmente jogar o elemento posterior na casinha anterior do array, tá certo? Isso é a operação de shift left. E qual é a complexidade dessas operações? Observem que a operação exempt, isFull e enqueue, elas não são recursivas
e não possuem loop, tá certo? Então, todos esses comandos daqui têm um tempo constante, tá? Então, a operação exempt, isFull e enqueue, elas são da ordem de θ de 1, tá certo? Elas têm tempo constante. Já se a gente for ver a operação dequeue, ela não é recursiva, tá? Mas ela faz uso da operação shift left, que, por sua vez, ela tem um laço aqui, que vai de 0 até tail. Só que tail, que diz a última posição onde tem elemento lá da fila, ele pode assumir valores de 0 até n-1, onde n é o tamanho lá do array, tá? Ou seja, eu tenho aí, né, n, no máximo, no pior caso, um laço aí de tamanho n, onde n é o tamanho do array interno da minha estrutura, da minha fila. Tá certo, pessoal? Então, a ordem dessa operação daqui, ela não vai ser constante, a operação de dequeue, tá certo? Nós temos aí a operação da ordem de n, onde n é o tamanho do array que eu estou guardando lá os dados da minha fila, ok? Pois bem, como é que eu poderia evitar essa operação de shift em uma fila? Isso é relativamente custoso. Se eu tiver um array bem grande lá e a cada remoção eu faça um shift left, tá? Imagine uma fila que está completamente cheia e eu vou fazer n remoções nela. Então, aí eu teria n vezes o custo do shift, que seria da casa do tamanho do array também n. Tá? Então, teria n vezes n, da ordem de n ao quadrado. Isso é custoso numa estrutura de dados. Tá? Então, a solução seria eu não fixar a remoção sempre no elemento 0 da fila. Tá? Então, se eu souber onde é que está o início e o fim da minha fila, eu posso brincar sem precisar fazer shift. Tá? Eu vou mostrar mais na frente como é que a gente poderia fazer isso, tá? Vamos fazer esse exercício daí. Eu tenho uma fila inicialmente vazia e executo o comando enqueue 10. Coloco o 10 lá, depois coloco o 5 lá, o 5 vai para o final da fila, depois dou o dequeue. Quando eu dou o dequeue, eu vou remover o 10, fica o 5 lá na fila ainda. Aí eu coloco o 7 lá na fila, está atrás do 5, depois eu vejo o head. Quem é que está pronto para ser removido lá na minha fila? É o 5. O 7 está atrás dele. Tá? Quando eu der um dequeue, eu vou trazer o 5, vai ficar o 7 lá na minha fila, e o exempt vai me retornar false, porque ainda tem lá o 7. Tá? Estrutura de dados bem intuitiva também, tá? A fila. Tá? Simplesmente, é bem fácil compreender o funcionamento dela. E aqui, voltando, né? Se eu conhecer o início e o fim da fila, fica fácil eu evitar o shift. Por exemplo, se eu sei que o tail, ele aponta para a última posição lá, que eu tenho alguém lá na minha fila, certo? Mas não necessariamente eu preciso fixar a remoção da minha fila na primeira posição aqui, ó. Sempre remover daqui. Tá? À medida que eu vou inserindo, eu vou andando com o tail, mas à medida que eu vou removendo, eu posso ter um outro apontador também que me diz a próxima posição onde eu tenho um cara que vai ser removido lá, que é chamado de head, um outro apontador header. Tá? Então, trabalhando com essas duas variáveis, a gente consegue. Então, por exemplo, está aqui essa fila. O que acontece, né, à medida que eu vou inserindo e vou removendo, inserindo e removendo? Num ponto que eu atinjo aqui. Eu tenho o tail, que vai me permitir eu colocar mais um elemento aqui, e quando eu colocar um elemento, eu cheguei no limite desse array. Só que, para cá para o array, se eu já removi, isso daqui é lixo e pode ser reaproveitado, esses espaços. Tá? Então, a ideia seria eu colocar um elemento aqui e o tail já vem para cá, certo? Até que o tail alcance o head. Então, isso daqui configuraria uma fila cheia. Tá? Por outro lado, se o tail aqui, ele está parado aqui e eu vou removendo, eu vou andando com o head, andando, até que o head atinge o tail e eu não tenho mais ninguém para remover. Então, aqui me configura uma fila vazia. Então, a noção de cheia ou vazia vai depender da comparação desses dois daqui. Se um atinge o outro. Se head atinge tail, certo? Então, a gente tem uma fila vazia. Se tail atinge head, então a gente tem uma fila cheia. E sempre lembrando que nas operações de incremento deles,
Agora, quando chegar no final, o próximo incremento tem que fazer com que ele caia aqui no começo, tá certo? É só levar isso em consideração. Então, outro exemplo aqui, o head está aqui na frente, que é de onde eu retiro. O tail está aqui, já veio preenchendo e vem para cá, certo? No momento que ele vem para cá, eu posso aqui inserir novos elementos até que tail alcance head, tá? E aqui, o que é que acontece quando eu faço uma remoção na minha fila, certo? O head anda, certo? E aqui essa próxima posição do elemento que foi removido está disponível para mim também. Então, à medida que o tail for sendo incrementado, for inserindo coisas, ele vai sobrescrever um valor antigo que estava lá. O que interessa para mim é saber qual o próximo valor que eu vou remover, que isso é dado pelo head, certo? E a próxima posição onde eu vou inserir, que isso daqui é dado pelo tail. Tá certo? Então, como ficariam as operações? O enqueue, eu simplesmente vou pegar aqui o tail de Q, que é a próxima posição, vou colocar o X lá dentro. Vou usar ele para poder indexar a fila em si e coloco o X lá dentro. Certo? O enqueue. Se acontecer desse tail cair no tamanho do array, ou seja, na última posição, então ele vai voltar para a posição 1. Certo? Se não, ele é simplesmente incrementado. Então, isso aqui é a ideia de ele voltar para o 1 ou então ele ser incrementado como antes. Tá? Já o dequeue, ele vai pegar o que está no head lá, vai usar o head, vai indexar a fila e guardar isso no X. Se acontecer do head atingir o tamanho, o head vai voltar para 1, certo? Se não, o head é incrementado e eu retorno o X, que foi o que eu guardei para poder retornar. Se nós formos ver o custo dessas operações, notem que elas não são recursivas e não têm repetição, tá? São compostas de comandos ifs e comandos primitivos aqui que tem um custo constante, de acordo com o cálculo de complexidade. Então, essas operações, elas são todas em tempo constante. Tá certo, minha gente? Tem uma coisa que é interessante, que é a ideia de você ter um contador que assume 0, 1, 2, 3, 4, 5, quando chegar em ele volta para 0, você pode representar isso como uma só operação, certo? Então, isso é o que se chama de aritmética modular. Então, por exemplo, só mostrar aqui para vocês o que seria uma aritmética modular. Você quer que o x sempre receba x mais 1, tá certo? Numa variável. Quando acontece isso, numa linha só, você especificar x recebe x mais 1. Ele começando com 0, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele atingir, certo, o tamanho 11, você quer na realidade que ele volte de novo para a posição 0. Então, isso daí você não necessariamente precisaria de um comando if julgando o valor dele. Você poderia simplesmente utilizar a noção de aritmética modular, que é você chegar e utilizar um operador muito poderoso, que é o resto da divisão. Isso é bem comum em ciência da computação, certo, minha gente? Então, nesse caso daqui, se você quer aqui tamanho 10, o que é que aconteceria? Se x começa com 0, 0 mais 1, 1, resto da divisão de 1 por 10, 1. É isso? Ele vai ser incrementado para 1. Depois, se x é 1, aí x mais 1 vai ser 2. Resto da divisão de 2 por 10, 2. E por aí vai, até x ser 9. Quando x for 9, que eu for incrementar ele de novo, aí eu vou pegar 9 mais 1, 10. O resto da divisão de 10 por 10 é 0. Então, x vai voltar o valor para 0. Tá certo, minha gente? Então, isso é bem comum e esperado de que vocês, como estudantes de ciência da computação, compreendam, já dominem bem essas operações de aritmética modular, tá? Macetes aí de programação também. Ok, uns problemas interessantes de você utilizar filas e pilhas também, certo? Primeiro, como é que você implementaria uma fila utilizando pilhas? Ou uma pilha utilizando filas sobrejacentes? Isso quer dizer que nós mostramos aqui como é que eu implemento uma fila com um array sobrejacente. E como é que eu implemento uma pilha com um array sobrejacente? Mas eu poderia implementar uma fila usando por baixo, não array, mas duas pilhas sobrejacentes. Lembrando que, na hora que eu vou implementar uma fila,
a minha obrigação é de preservar o contrato, a interface da fila, ou seja, eu tenho que implementar os métodos da fila. Mas por baixo, eu posso utilizar duas pilhas para poder implementar a funcionalidade desejada, certo? Em que eu posso ir de uma pilha para outra, trocando os objetos, movendo os objetos de uma pilha para outra. Se isso é eficiente ou não, não é a questão, tá? A questão é que eu posso implementar uma fila utilizando duas pilhas sobreadjacentes, ou implementar uma pilha utilizando duas filas sobreadjacentes, certo? A partir do momento que eu vou usar uma pilha sobreadjacente para poder implementar uma fila, então eu só vou poder usar os serviços da pilha lá por baixo para poder implementar a minha fila, tá certo? E por outro lado, quando eu uso uma filas para implementar pilha, tá certo? Eu vou ter que implementar o contrato da pilha, os métodos de pilha, a política LIFO, utilizando por baixo duas filas que têm a política LIFO. Eu vou ter que utilizar os métodos de fila de alguma forma para poder implementar aqui. Tá certo, minha gente? Como a gente fez, como essa implementação aqui com array, certo? Utilizava aqui os serviços de array, que é o quê? Indexar o array, capturar o tail, somar, e a parte de array seria indexar o array aqui ó, com algum elemento, um acesso direto, tá certo? Eu estou usando array sobreadjacente, estou usando aqui um acesso direto ao array. Se eu fosse implementar a fila utilizando pilhas, eu iria utilizar os métodos de pilhas de alguma forma lá interna, mas para prover aqui a implementação correta dos métodos de fila, tá? Uma outra problema interessante é implementar uma pilha que lê uma sequência de parênteses e verifica se a sequência é bem formada. Por exemplo, ela lê essa sequência de parênteses, nesse caso daqui é false, porque esse parêntese casou com esse, mas esse não está sendo fechado por nenhum outro, tá? Aqui seria true, esse daqui seria false, porque apesar de eu ter a quantidade igual de parêntese fechando e parêntese abrindo, mas um não está fechando com o outro, tá? Aqui também seria um exemplo de false. Então, isso seria um problema clássico de se resolver utilizando pilha também, tá? E também implementar uma estrutura híbrida, que pode funcionar como pilha e como fila ao mesmo tempo, certo? A pilha funciona em uma extremidade e a fila funciona em outra extremidade, mas você poderia usar um mesmo array, certo? E compartilhar uma parte do array aqui de início, você vai estar funcionando com uma fila e o final do array você vai implementar uma pilha, tá? E aí você teria a noção de a estrutura está cheia ou não, certo? Dependendo se uma estrutura aqui, fila, certo? Chega a atingir a outra e vice-versa. Ok, minha gente? São problemas interessantes que vocês podem brincar aí para implementar. É isso que eu falei para vocês, está bem descrito aí no capítulo 11 do livro do Cormen, tá? Sugiro que vocês deem uma olhada nesse assunto para aprofundar mais o conhecimento e também dêem uma olhada nos vídeos que eu recomendar lá no YouTube, ok?